Queremos te agradecer por voltar ao tempo nessa noite, por encontrar a tua igreja, encontrar os nossos irmãos, e junto, Senhor Deus, poder compartilhar desse momento de adoração, Senhor. Reunindo no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, pedimos que fale conosco, que traga para nós uma mensagem que venha nos edificar espiritualmente, nos fortalecer na nossa jornada, dessa caminhada contigo, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo tenha a liberdade de ministrar na nossa mente e no nosso coração nessa noite. Poder, glória a Deus, que vidas sejam curadas das enfermidades físicas, Senhor. Que haja milagre nessa noite. Que haja cura espiritual, emocional. Que haja libertação, que haja paz, harmonia nos lares, nas famílias. Restauração, Senhor. Perdão. Ó Deus, que a tua palavra ela venha nos alimentar de maneira que venha sair daqui com aquela certeza de que algo novo aconteceu. E fomos tocados por essa palavra, e fomos restaurados por essa palavra, e fomos curados por essa palavra. Assim oramos, Pai Santo, e pedimos que não nos deixe sair daqui da mesma forma que nós, mas faça hoje, para que o teu nome seja glorificado mais e mais. Mas que todos saibam e vejam e possam escutar e sentir a presença do Senhor no meio desta igreja, no meio da tua igreja, no meio do teu povo. É no nome precioso de Jesus que oramos e agradecemos. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Mais uma vez eu quero saudar a amada igreja do Senhor com a preciosa graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, irmãos. É com muita alegria que nós voltamos ao templo para ministrar a santa, poderosa, eficaz palavra do Senhor. E o texto que lemos nessa noite do livro de Hebreus, capítulo 12, essa carta ela foi escrita provavelmente entre os anos 60 a 69 depois de Cristo, antes da destruição de Jerusalém. Esse texto ele foi escrito para uma comunidade de judeus que se convertidos ao cristianismo e que sofria de forte perseguição religiosa e social. Exaltados pelos sofrimentos e tentados assim a voltar ao judaísmo tradicional para escapar de tanta hostilidade. O cenário era verdadeiramente de uma crise e de muito desânimo entre aqueles daquela época. E esse capítulo 12, irmãos, os cristãos eles eram desafiados a correr e avançar para que ele pudesse realizar a vontade de Deus. Era um desafio. A mensagem era uma mensagem de ânimo, de coragem, para que ele não viesse parar de morrer. E é essa mensagem que o Senhor traz para a sua igreja nessa noite. Mais uma vez, uma mensagem poderosa, como falou um dia para Josué, ser forte, corajoso. Essa mensagem que o Senhor traz para nós nessa noite. O autor de Deus ele usa uma figura de uma corrida onde tem uma meta a chegar. E essa meta a chegar ela é até o fim.
que este era o exemplo que Cristo queria deixar para os seus discípulos, para aqueles que iam crer neles, para aqueles que deveriam ser o seu povo, para aqueles que somos nós hoje na atualidade. Esse exemplo de perseverança, de resiliência, de empatia, de força, de coragem, apesar das circunstâncias, porque só Deus sabe aquilo que você está passando, só Deus sabe aquilo que você está vivendo. Talvez você entrou nessa noite por essas portas dizendo: Senhor, eu vou para a igreja, mas eu estou só pela graça, porque Deus conhece, irmãos, a tua necessidade mais urgente. Ele conhece tudo sobre você. Nesse texto, irmãos, que nós lemos no livro de Hebreus, no capítulo 12, aqui nós podemos aprender a lição que ele vem nos ensinar a viver também uma vida cristã com propósito e com objetivos. Amém? A nossa vida cristã, irmãos, como uma vida de uma forma geral, como nós precisamos traçar uma meta. Não podemos viver e não devemos viver só por viver. E como cristãos, nós precisamos entender que o nosso alvo é Cristo, amém? É a glória. Precisamos ter objetivos. O apóstolo Paulo, na sua carta primeira a Coríntios, capítulo 9, versículo 26, ele diz: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Paulo, ele estava dizendo: olha, eu tenho um propósito, eu tenho algo para conquistar. Por isso, a primeira lição que vamos aprender aqui, em primeiro lugar, é que a nossa vida cristã precisa ter um alvo, precisa ser objetiva, precisa ter uma meta. Amém? A gente precisa, irmãos, crescer na graça, mas também no conhecimento da palavra de Deus, que nos leva a ser um cristão maduro, fervorosos, fortalecidos, mesmo diante das lutas. Precisamos ter esse objetivo de crescer, de avançar. E esse texto dessa noite, dessa mensagem, nos desafia a fazer dessa forma, a seguir em frente, correndo para o alvo. Nós somos viajantes, irmãos, que percorremos esse caminho e precisamos fazer isso com fé, confiando plenamente aonde Deus vai nos levar. Precisamos ser perseverantes, perseverar nessa carreira que nos foi proposta. Amém, irmãos? Nós não chegamos aqui porque queríamos chegar. Nós fomos escolhidos, nós fomos trazidos, nós fomos chamados por Deus. Deus tem um plano para nós e nós precisamos também ter um propósito para Deus. Nessa corrida, irmãos, se quisermos verdadeiramente alcançar o alvo, precisamos refletir. E nessa reflexão, fazer perguntas para Deus.
Deus, eu estou realmente entendendo aquilo que o Senhor quer para mim? Será que eu estou progredindo? Será que eu estou crescendo na graça? Será que eu estou crescendo no conhecimento da tua palavra? Será que eu estou me fortalecendo cada dia espiritualmente? Será que eu estou fazendo o suficiente para alcançar verdadeiramente este alvo que nos foi proposto? Olha, irmão, cada dúvida que você tiver, pergunta para Deus. Se tem dúvida, ore, converse com Deus. Você não foi instruído e nem chamado para ser um crente fraco. Não, você precisa se fortalecer. Você precisa sonhar os sonhos que Deus tem para a tua vida. E viver se perguntando: Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? Deixa-me isso. Mas em mim, a tua vontade, o teu querer. Eu quero prosseguir, eu quero avançar, eu quero crescer. Enche do teu Santo Espírito. Amém, irmão? Deus vai te ajudar. Deus vai alegar o teu coração. Deus vai tirar você desse marasmo, desse desânimo, desse cansaço. Você precisa dormir glorificando a Deus. Você precisa acordar glorificando a Deus. Por tudo da graça. Porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? Amém. A segunda coisa, querido, que esse texto e essa mensagem ela nos ensina é que a vida cristã ela precisa ser vivida com alegria. A vida cristã ela precisa ter inspiração. Nós podemos ver aqui no verso 1 que nós lemos, o versículo 1 vai dizer: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, assim são nossas testemunhas. Nós podemos encontrar, quando nós entramos em uma página do capítulo 11, nós vamos encontrar essas testemunhas. Nela nós vamos ver uma relação de heróis e heroínas que pela fé venceram a corrida e alcançaram o alvo. Eles agora fazem parte dessa galeria de vencedores. Amém? Amém. Nós temos grandes exemplos de homens e mulheres que venceram. Aleluia. Eles deram testemunhos, eles são as nossas testemunhas. Por isso, a nossa vida cristã precisa ter uma inspiração. Precisamos viver com alegria. Hebreus 11 ele vai nos lembrar dos nomes desses vencedores, homens como Abel, como Abraão, como Enoque, como Noé, José, Moisés, Raabe e tantos outros. Mas tem um detalhe muito importante: é que eles venceram porque eles creram. Amém? É um detalhe que o cristão não pode esquecer. Para vencer é preciso crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Mesmo diante, irmãos, das coisas que parecem impossíveis, onde a gente não vê perspectiva nenhuma, nós precisamos crer que o nosso Deus é poderoso para
vive, um Deus todo-poderoso. Ele deu o seu Filho amado, Jesus Cristo, para que todos aqueles que nele criam pudessem ter direito à vida eterna, não perecesse, mas ter direito à vida eterna, irmão. Aleluia. A vida eterna, irmão, é a nossa maior riqueza, é o nosso maior alvo. Enquanto estivermos aqui, para dar esse grande testemunho da sua fé diante de Cristo. Amém? Amém. Eu creio em Ti. Senhor, eu creio em Ti. Mesmo sem ver, mas eu creio em Ti, Senhor. Eu sei que Tu podes. Eu sei que os Teus planos, as Tuas promessas, na minha vida, na nossa vida, na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo, não pode se frustrar, Senhor. Aleluia. Porque Tu és fiel. Aleluia. E quando estamos aqui, irmãos, vamos nos esforçar um pouco mais para demonstrar essa grande alegria para Deus. E sabe aqui com Deus, a vitória é certa. Amém? Com Deus a vitória é certa. Quando olhamos, irmãos, no capítulo 11 de Hebreu, que todos esses nomes foram vencedores, porque eles não desistiram. Precisamos persistir, precisamos continuar. Aleluia. Essa é uma palavra, uma mensagem que Deus quer trazer encorajamento, ânimo, uma nova alegria, uma família no coração da igreja. Para que isso, irmãos, venha servir de inspiração para a igreja do Senhor hoje, para você que está aqui, para você que está vendo, ouvindo através da internet. Alegre-se no Senhor, tenha bom ânimo. Aleluia. Aleluia. Se esforce mais, irmão. Se esforce mais, irmão. Saiba que, assim como eles venceram, sendo fiéis, nós também venceremos. Venceremos em nome de Jesus. Aleluia. O nome de Jesus tem poder. Glória a Deus. Só precisamos ter cuidado com os obstáculos. Eita, como surge o obstáculo na nossa caminhada? Como surge o obstáculo na vida do crente, na vida dos cristãos? Como surgem os impedimentos, as barreiras, as adversidades? Mas o Senhor nos adverte a termos cuidado. O Senhor nos adverte a deixar de dar desculpas, de arrumar justificativas, de colocar obstáculos. Esforços, irmãos, chamado é para esforçar-se mais, para depender mais de Deus, para se colocar mais no eixo aqui do Senhor. Os problemas, ou talvez os mesmos problemas, eles vão sempre acontecerem, mas nós temos que priorizar a Deus nas nossas vidas, porque você é prioridade de Deus, amém? Não pense ao contrário, não, amém? Mesmo que você deixe de fazer, mas Deus tem você como prioridade dele. O amor de Deus não muda.
continua caminhando. Aleluia. Uma coisa é certa: você jamais vai alcançar o seu objetivo, seu futuro, se você estiver preso ao passado. Desapega. Corra para o alto. O objetivo de alcançar, Deus está te dando uma direção nova, te mostrando um novo caminho, te dando uma nova oportunidade para que você chegue lá. Amém? Amém. Glória a Deus. Há uma história bem interessante. Uma história só para ilustração mesmo. E um homem carregava um saco de areia na cabeça, uma sacola nas costas. E a história vai ser que um dia alguém perguntou por quê e para que ele estava carregando tudo aquilo. E o homem não soube responder. Misericórdia. Mas isso, irmãos, ele vem. Essa ilustração é para nos ensinar que esse é o problema de muitas pessoas. Talvez seja o problema de alguém que está ouvindo agora, que carrega um fardo desnecessário e que se torna um obstáculo na vida deles. Muitas vezes, irmãos, você está fazendo uma tempestade, como diz o ditado, no modo diário. Você está preso ao passado, sobrecarregado com fardos que tem se tornado um obstáculo para você alcançar o seu objetivo com Deus. Mas eu peço que você ore, peça para Deus dizendo: Pai, me ajude a deixar para trás tudo aquilo que tem impedido de eu alcançar, de você alcançar, de você alcançar. Amém? Eu não sei, mas Deus sabe, e você sabe aquilo que está impedindo muitas vezes de você alcançar, o objetivo. Mas uma coisa é certa: para alcançar o alvo, vencer os obstáculos, ser perseverante e ser bem sucedido, precisamos ter o olhar fixo aonde nós queremos chegar. Precisamos ter o céu com limites. Precisamos saber que o nosso alvo é Cristo. Amém, irmãos? O texto que nós lemos, irmãos, no capítulo 12, no versículo 2 e 3, ele vai dizer assim: tendo os olhos fitos em Jesus. Olhar para quem, irmão? Para Jesus. Olhar só para quem? Só para Jesus. Tenho os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O texto diz mais: ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Aleluia. Essa expressão, irmão, deve ser compreendida como uma atitude que nos faz tirar da nossa visão das tribulações, dos obstáculos, e a partir daí olhar só para Jesus.
olhar só para Cristo. Aleluia. Não podemos jamais perder a esperança diante das tribulações. Deus não esqueceu de você. Jesus não esqueceu de você. Mateus 14:30 vai falar que o olhar de Pedro para as ondas fez com que ele desviasse o olhar dele para Cristo. Amém? Olhar para Cristo. Não questão de olhar do lado. O que é Deus é Deus. Como diz o ditado, o que é Deus vai guardar. Cristo é o alvo. Muitas vezes nós estamos olhando de lado, olhando de bandinha, como diz o ditado, mas olha para frente, olha para o alvo. Aleluia. A palavra de Deus diz lá que nós não devemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Precisamos olhar fixo na palavra dele, na mensagem do Evangelho, nas Escrituras Sagradas, e saber que aqui nós encontramos tudo que precisamos para vencer os dias maus. Aleluia. Aleluia. Deus vai mostrar em Mateus 14:30 que Pedro, ao olhar para as ondas, ele tirou os olhos de Cristo. Quando os olhos de Cristo, começou a falar. E essa é a nossa vida, irmãos, quando nos desviamos, quando queremos olhar de lado, ou para a vida de um, ou para a vida do outro, para aquilo que está acontecendo, tiramos e desviamos o olhar de Cristo, a nossa vida começa a afundar. A palavra de Deus hoje é para chamar a atenção. Você olha só para Cristo. Olhe para o alto. Quando lemos o Salmo 121, encontramos o salmista dizendo: eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro, e o meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Porque Ele fez o céu e fez a terra. E quando meditamos nessa palavra, entendemos o significado dela. Eleva os meus olhos para os montes, para o céu, para o alto, de onde me vem o socorro. E o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Já disse tudo é dele. Tudo foi criado, tudo foi feito por Ele, todo o poder está na mão dele. Ele fez os céus, Ele fez a terra e tudo que Ele é. Será que Ele não pode fazer aquilo que você está orando? Será que Ele não pode fazer aquilo que você está necessitando? Nessa noite, saia daqui com essa mensagem no seu coração. Essa mensagem é para encorajar você a continuar firme, olhando para Jesus. Porque quando olhamos para Jesus, nós encontraremos um versículo, a sua força e perseverança. Ele suportou a cruz por amor de mim e de você. Ele perseverou. Ele seguiu em frente, sabendo as dores que iam passar, todas as dificuldades que iam pela frente, mas ele não desistiu. O convite do Senhor hoje para você é dizer: não desista. Deus que esteja doendo, deixa que esteja demorando, não desista. Porque se quisermos vencer essa corrida que nos foi proposta por Deus, devemos fazer como fez o apóstolo Paulo: combater o bom combate, acabar a carreira. Assim,
Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Sabe aqui pensando nessa palavra, nessa mensagem. Que Deus lhe coragem, que lhe fortaleça. E que você olhe para o alto. Jesus, autor e consumador da nossa vida. Feche os olhos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua santa e poderosa palavra. Palavra de luz. Adverte, que nos encoraja, Pai. E que nos fortaleça a continuar na nossa caminhada contigo. Dependendo do obstáculo, dependendo da situação, nós temos algo a alcançar. Ajuda-nos a caminhar ao teu encontro e podermos perseverar até o fim. Assim oramos desde já. Enquanto Cristo estiver no Senhor Deus, abençoa nossas vidas, a nossa igreja, a nossa família.